Primeira situação, tivemos aí a apresentação do mais novo reforço para alguns, refugo para outros, contratação para alguns outros. A galera anda muito radical aí, né? E tacando pedra até no termo que é utilizado para quando um jogador é contratado. Se você fala assim, o fulano de tal é o novo reforço do Vasco. Se a galera não gostar do nome, porra, tá de sacanagem chamar isso de reforço. Reforço é todo jogador que é contratado. Não quer dizer que o cara é bom, né? Tem reforço bom e tem reforço ruim, né? Mas enfim, então a galera hoje anda meia irritada e tudo é motivo para dar porrada. Até a nomenclatura que é utilizada para os reforços. Pois bem, vamos então falar do Serginho. Serginho é um jogador aí de 28 anos de idade, não tem uma carreira no Brasil, né? Ele foi revelado na base do Vitória e a oportunidade que a vida e a bola o deu não foi no Brasil, foi em ligas aí periféricas na Europa e ele, com seu mérito, foi conseguindo crescer na sua carreira e se manter jogando no futebol europeu, que não é muito simples, jogando por ligas menores até chegar já numa liga média, né, numa liga legal na Europa, que é a turca, né? Passou pela Moldávia, passou por Kosovo, teve uma outra liga agora que me fugiu o nome, até ele chegar na Turquia. Ia muito bem lá, era um jogador muito querido, camisa 10 do time, e chega a ser caro de muitas desconfianças do torcedor do Vasco, com razão. Por que com razão que a torcida do Vasco tem desconfiança? A gente desconfia daquilo que a gente não conhece. Te aborda uma pessoa na rua que você não conhece, te fazendo um convite, tu vai topar de cara, você vai ser super bem receptivo, se fosse um convite aí de um vizinho que você conhece, de um irmão, de um primo. Então a gente naturalmente fica com o pé atrás quando a gente não conhece algo. Então eu acho que a desconfiança sobre o Serginho, ela é válida. Eu, por exemplo, tenho como costume, e eu acho que eu cometi um erro na situação do Matheus Carvalho, e não tem problema nenhum de reconhecer quando eu erro, da gente acabar criticando e rotulando as pessoas sem conhecer. E até falei com vocês algumas vezes aqui no Futebolaço Podcast, lá no Futebolaço Vasco, que eu mudaria algumas posturas minhas, que eu não teria problema nenhum de mudar de opinião. Então, a postura que eu adotei para com o Serginho vou dar-lhe o benefício da dúvida. Como eu não conheço, eu não vou tacar pedra naquilo que eu não conheço. O que a gente pode aqui discutir o Vasco precisa de reforços igual o Serginho. O momento do Vasco pede jogadores mais tarimbados. Jogadores que a gente não precisa ir no Google deixa eu ver quem é esse cara aqui. Jogadores que a gente de fato já conheça, né? Mas o Tiquinho, ó, o Serginho pode ser pro Vasco o que foi o Adrielson pro Botafogo, o que foi o Marçal pro Botafogo. Um jogador que não era conhecido aqui no futebol brasileiro e ao chegar aqui performou muito bem, né? E virou uma peça importante. É o meu desejo e eu acredito que é o de vocês em casa. Já chegou, já foi contratado. Então a gente agora deseja boa sorte ao Serginho e que ele tenha muito sucesso. Gostei da entrevista dele, se mostrou um cara sereno, um cara tranquilo, um cara maduro. Foi bem ponderado nas palavras. Achei importante a fala, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, que é a questão que ele fala na coletiva sobre é melhor você surpreender do que você decepcionar. Tem jogadores que chegam com pompa e a gente pode dar um exemplo interno dentro do Vasco. O Alex Teixeira foi recebido com festa, né? O Vasco fez um evento legal, estourando fogos, recebeu ele no campo, né? Todo um evento legal. O Alex Teixeira não tá performando aquilo que a gente imaginava. É um jogador útil, tá no elenco, joga, faz gol, dá assistência, mas não tá entregando a expectativa que todos nós sempre tivemos por anos, né? Não foi nenhuma coisa pontual do ano passado para que esse retorno dele acontecesse e não aconteceu da forma como a gente esperava. Outros jogadores, vou dar um exemplo de um cara um pouco mais atrás, chegou desconfiança do Vasco, vindo de lesão, praticamente um ano sem jogar, e foi depois do Romário o maior atacante que eu vi jogando no Vasco, falando aí de século XXI, a reta final 2008 do Edmundo não foi tão bom, não vi o Edmundo jogando no Vasco no auge, eu era muito pequeno. O Leandro Amaral eu considero dois atacantes que eu vi da minha geração, vi bem, sim, com calma, foi o melhor atacante que eu vi vestir a camisa do Vasco, e foi um cara que chegou aqui com muita desconfiança, já tinha jogado em clubes grandes e tal, mas vinha meio encostado, com lesão e tal,
e a média do Leandro Amaral era quase um gol por partida. Então, assim, darei o benefício da dúvida ao Serginho. Chegou, desejar boa sorte, que ele possa performar.